na gestão de recursos hídricos? Como é que foi? Pois então, tem duas entradas, né? Uma pelo lado acadêmico, né, em que a gente acaba vendo, enfim, estudando, fazendo curso, vendo as coisas acontecerem, né? E a outra pelo lado mesmo da parte de cidadania, em que você acaba se envolvendo ou naquela região próxima lá do Guandu ou da minha residência, nos problemas relacionados à água, né? Então, uma coisa levou a outra, né, de você ver essa necessidade de se envolver com esses problemas e vai avançando através de cursos e leituras, porque, na verdade, no finalzinho dos anos 90, né, início dos anos 2000, que começaram mesmo esses cursos, né, de gestão de recurso hídrico, né, a partir da 9433, né, e principalmente depois da criação da ANA. Então, no início, em função você tem essa disciplina de água subterrânea, de hidrogeologia, mas isso não digamos assim, não era muito associado à gestão de recurso hídrico, mas associado a você estudar. Para dizer o seguinte, tem um público nosso aí que não sabe o que é ANA, não. Agência Nacional de Água, né? Então, eu acho que aí você vem CT Hidro, né? Tem uma série de projetos do governo que vão intensificando, né? Vão ajudando a criação desse grupo de gestão de recurso hídrico, né? Mas, inicialmente, né, era água subterrânea, estudo de água subterrânea, estudo de aquífero, mas não tinha essa relação com a gestão do recurso hídrico, embora se falasse lá de algumas coisas, do comprometimento dos aquíferos, da contaminação, etc, etc. Então, esse é um lado. O outro é que, lá internamente na universidade, quando você começa a se movimentar para criar o Comitê Guandu, a gente começa a ter uma participação, de presenciar, de estar lá presente em algumas reuniões e vai se envolvendo, né? E a partir do momento que se cria o comitê e se faz, né? Eu fiz cursos em Brasília pelo CT Hidro, né? Lá no início da Agência Nacional de Águas, a gente acaba sistematizando isso, né? Mas isso acaba virando um certo prazer, né? Eu até brinco às vezes, olha, quando eu me aposentar, eu acho que eu vou ter mais tempo para me dedicar a isso, porque a atividade, às vezes, na universidade não te permite muito, né? Associada à vida funcional, né? Não permite muito que você se envolva, mas já tenho, para a aposentadoria, no futuro, já tenho alguma coisa para fazer, e é uma coisa bem interessante, né? Agora, o caminho é mais ou menos esse. Naquela época, final dos anos 90, né, não tinha muito essa visão de gestão de recurso hídrico. Às vezes eu falo com meus alunos que, quando eu fiz geologia, não se falava nem ambiente, nem em recurso hídrico. Isso não existia. Né? Isso veio aparecendo aos poucos, a partir da 9433, e antes da 9433 ser promulgada pelo Fernando Henrique lá, né? Eram grupos separados, tanto que ela levou 10 anos, né, para ser criada, né? Então, se sabia dos bastidores, algumas pessoas eram mais envolvidas do que outras, mas eu acho que já é a segunda questão que você deve colocar, né? Se a gente tem avanços, né? Certamente a gente tem avanços, certamente a gente tem avanços nacionais, quer dizer, essas coisas. Agora mesmo eu estava vendo pela manhã, eu tive outras atividades, mas vi uma discussão sobre alguma coisa que a Agência Nacional de Águas colocou, né? Enfim, vi uma discussão lá na Rede Rios, né? Que a gente fica, às vezes, um pouco temeroso com esses retrocessos, né? Isso é fato, isso pode acontecer, mas quando a gente olha para trás aí nos 10, 15 dos últimos anos, quer dizer, desde que, por exemplo, o Comitê Guandu começou, né, houve um certo entrave no momento, mas certamente evoluiu. Isso é uma realidade nossa. É evidente que tem regiões que são mais avançadas, São Paulo, Pernambuco, Ceará, talvez Rio Grande do Sul, né, que avançaram antes da própria lei de recurso hídrico, né, a lei das águas, mas vejo, por exemplo, e você acompanhou isso nos últimos 10, 12 anos, acho que de 2005, 2006 para cá, como o Estado do Rio evoluiu nesse quesito água subterrânea, né? Os comitês de bacias evoluíram muito, né? Os encontros de comitês, tanto regionais quanto nacionais, evoluíram muito, né?
falta realmente a gente envolver a sociedade como um todo, né? E aí, eu lembro que a gente já começou essa história da geosmina. A geosmina foi um passo interessante para a sociedade conhecer que existe problema na água, principalmente aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro, né? Então, não há dúvida que a gente evoluiu. Existem lacunas, existem retrocessos, mas evoluiu. A nossa batalha agora é para garantir o que está feito e avançar um pouco, né? Um pouco mais sempre, né? O que você teria a dizer para uma pessoa que não tem nenhuma ligação com isso, não sabe nem de onde sua água vem? O que você poderia dizer assim, de interessante, né, que levou a essa paixão que a gente tem pela gestão hídrica? Como é que você fala isso para essas pessoas que não conhecem nada? E depende da pessoa. A gente pode fazer aquela pergunta sempre assim: você sabe de onde vem a sua água? Né? Acho que isso é muito básico, né? E eu até às vezes me surpreendo porque as pessoas sabem, minha água vem do Guandu, ou lá em Niterói, por exemplo, minha água vem lá daquele complexo lá do Guapiaçu, enfim. Às vezes as pessoas conseguem reconhecer, algumas, né? E aí, isso é um pouco da cidadania, né? Às vezes eu falo para os meus alunos, mesmo que vocês, porque eles não gostam muito, alguns não gostam muito disso, têm outras preferências, que é normal dentro de um estudo acadêmico, né? Mas eu falo, se vocês não se interessam por o recurso hídrico do ponto de vista acadêmico, se interessem do ponto de vista de cidadania, né? Porque, de certa forma, em algum momento vocês vão precisar desse grupo de cidadãos para e cada vez mais recurso hídrico, né, com o que a gente vê aí pela frente, né, vai ser necessário. Então, o que eu falo para as pessoas é: olha, é uma necessidade, é uma forma, inclusive, de eu retribuir um pouco, né, do que a sociedade investiu em mim, enquanto universidade, né, porque nós somos voluntários, né? Acho que poucas pessoas, às vezes eu falo isso, a gente faz um trabalho voluntário, alguns até ganham algum dinheiro, pouco dinheiro, mas certamente não tem nenhum rico aqui nesse meio que trabalha com recurso hídrico. A maior parte é voluntariado e isso é um pouco de cachaça, enfim. Eu me sinto bem porque eu estou, de uma certa forma, cumprindo o papel de cidadão e estou dando um retorno para a sociedade que investiu em mim por anos e anos e anos na universidade, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí, né? Mas às vezes eu me surpreendo, sabe? As pessoas, engraçado que as pessoas mais simples, sabe? Mais simples às vezes têm uma percepção melhor do problema da água, talvez porque do que às vezes a classe média alta, né? Vamos dizer assim, de forma explícita, né? É interessante que se a gente voltar aí 15 anos no tempo, eram poucas as pessoas que tinham pouquíssimas as pessoas que tinham essa visão da necessidade de tratar dos nossos corpos hídricos, né? E poucos se dedicavam à gestão da água bruta. Toda vez que eu falo isso de água bruta, as pessoas me perguntam o que é isso. Daí eu vou logo explicando. É a água no seu estado natural, seja em rios, lagoas, água subterrânea, água da chuva. Então, todas essas fontes naturais têm alguns elementos que precisam ser observados pelos humanos, né, que, de uma certa forma, é o que mais as compromete, né? Eu agora tenho, você deve ter acompanhado isso, né? Eu tenho me tentando muita atenção, mas até uma forma de aliviar um pouco as tensões da universidade, da vida, de me dedicar um pouco mais a esse pessoal que vive na região periurbana, né, perirural, que são realmente, você vê cada exemplo de resistência, né, de resiliência à falta d'água, é muito, muito incrível, né? E ontem eu comentei contigo da história da perfuração do poço. Rapaz, eu fiquei admirado de ontem para hoje, eu fiz uns levantamentos, tem YouTube aí, tem vídeo no YouTube com quase 3 milhões de visualização, e não é nenhum figura
não estamos falando de pessoas, de um youtuber desse famoso, não, são pessoas que vão lá, olha, eu estou furando o poço assim, eu estou furando o poço assado, eu construí isso, eu construí aquilo. É impressionante como tem um material fértil, e eu já estou até desenvolvendo aqui uma ideia, aqui já tem um menino aqui que quer trabalhar, queria trabalhar, eu já sei o que eu vou fazer com ele, porque há uma... É evidente que você vê coisas erradas, né? Mas não importa, eles estão dando a solução. Eu vejo muito isso, principalmente nesse pessoal que pega para fazer, né? Que é mais simples e que tem que dar o seu jeito, né? Pô, tem soluções muito legais, tem coisas muito bacanas assim, para você botar em manual e dar para a galera, ó, é isso aí que o povo está fazendo, né? Então, eu vou caminhar, depois eu vou te mostrar aí, eu já tenho uma... Vou dar na mão de um menino, ele vai fazer um trabalho... Sabe? E aí, eu sei, aquilo que a gente falou ontem, né? Olha, não adianta ver esse pessoal como criminoso, como um marginal. Tem que integrar eles ao sistema. E essa é uma proposta que eu vou levar lá para o grupo de água subterrânea e para o Conselho Estadual. Tem que arrumar o comitê. Os comitês, né, são importantes nesse processo, cara. É interessante o seguinte, que eu tenho um capítulo inteiro da tese de doutorado que eu fui orientado a cortar, né, que a gente precisa escrever aquele livro. Então, já está quase pronto, a gente precisa trabalhar isso aí. De repente, vai ser uma coisa legal. Eu preciso, efetivamente, tocar isso para frente. Eu vou disponibilizar isso contigo aí para a gente avançar nisso. Antes de você entrar, da gente entrar aqui no ar, eu estava justamente trocando um WhatsApp aqui, ó, já sei que você pode fazer, porque o menino tem uma certa praticidade, eu vou dar o trabalho, vamos olhar todos esses vídeos do YouTube, vamos ver o que a gente pode extrair, mexer, né? Não vamos olhar a experiência internacional, alemã, isso é outra realidade. Vamos olhar a nossa realidade aqui, do interior de São Paulo, do interior do Mato Grosso, do interior aqui da gente, estado. Eu conheço 3 ou 4 caras que fazem esse tipo de serviço, sabia? Os caras manjam disso, os caras são pessoas que a gente tem que, na verdade, trazer para o sistema. Então, essa população, né, que vive aí à margem, meio à margem aí dos sistemas convencionais de água, eles dão o seu jeito, né? E aí, aquilo que eu te digo, as pessoas mais simples, né, às vezes têm uma percepção sem nenhum conhecimento. Você lembra que eu botei aquele negócio na Rede Rio? Só, qual é a sua formação? Se não tiver formação, não tem problema, várias experiências de vida, porque eles têm, muitas vezes, a experiência de vida que faz eles entenderem de uma forma, do jeito deles, a gestão de recurso hídrico, né? E eu acho que o grande problema sempre da gente lá no Guandu foi encontrar essas pessoas. No início, eu conheci muitas pessoas assim, né? E que agora tem dificuldade dessas pessoas, às vezes, são de certa idade, de trazê-los para o interior do comitê. E isso aí reverte como você vender os comitês, vender a gestão de recurso hídrico, né, para a sociedade. Isso é uma coisa que tem que ser difundida, tem que crescer, porque a gente faz um trabalho bacana. Quando eu digo a gente, todo o grupo que está envolvido, voluntários, mesmo aqueles que têm um certo recurso, ganham, têm um salário, etc., mas todo mundo, eu não vejo uma pessoa que participa desse processo de gestão de recursos hídricos que não seja envolvida de uma forma apaixonada. Não conheço. Muita gente que já tem seu próprio poço, né? Precisa de ter uma orientação de como cuidar desse poço, né? Daquele recurso que ele não usa mais, né? Então ele precisa muito trabalhar essas lógicas, né? Para dar essa condição cidadã, né? daquelas pessoas que precisam da água. Né? Outro dia, esse projeto que eu botei no comitê, é um projeto de extensão, né? Ele tem uma coisa que pode ser mais acadêmica, mas uma coisa que é muito prática, né? Justamente para isso, para ajudar essas pessoas nesse processo. E tem lá o Polo da Baía de Sepetiba, né? Que é uma coisa nova que apareceu e que a universidade está integrada. Eu apresentei esse trabalho, foi qualificado, esse projeto foi qualificado, está lá esperando agora oficializar o processo para aportar recurso. E a Covid perturbou tudo, né? Mas a ideia justamente é isso, aquilo que a gente falou, de capacitar pessoas que estão próximas a eles, e tem que ser os municípios, não tem jeito, cara, entendeu? Não tem jeito. Mas eu acho que os comitês, né? E essa visão que eu estou colocando agora é pró pessoas do município, pró pessoas
participantes de comitês, eu acho que podem entender isso direitinho. Eu tenho tido algumas experiências, né, e você teve isso lá na sua tese, muito interessante, do contato com essas pessoas, como elas solucionam esses problemas, como elas têm essa visão, e elas não têm o apoio do poder público para resolver o problema delas, né? Então, mas é muito bacana essa Então, convivência. a gente vê muitos casos, assim, né? No caso da minha tese, que abordou a situação de Guaratiba, né? A gente viu, eu consegui ver lá muitas situações até comprometedoras. Por exemplo, uma água com um gosto, um cheiro intenso, pós-chuva. Uma outra situação de um grupo enorme de pessoas que estão abaixo de um cemitério. Então, são coisas assim complexas que a gente precisa mostrar para as pessoas que a água subterrânea, ela embora não esteja a olho visto, ela está numa região abrangente, né, que pode estar recebendo contaminações outras, né? Isso a gente já falou anteriormente, a história agora do coronavírus, né? Que vírus são perigosos, né? Vírus são os micro-organismos, né? Acho que mais à frente sugeri isso já, de bater um papo com microbiologistas, enfim, né? E hoje eu vi agora, não sei se na rede, em outro local, de que o pessoal da Fiocruz já identificou o vírus do corona em esgoto aqui também no estado do Rio, né? Sim. Então, isso são coisas novas, né? A matéria chegou hoje aqui para mim, mas eu até agora não vi. Eu não li também, eu só vi a chamada, não tive tempo ainda, mais tarde eu leio. E aquilo que eu falo, olha, vírus fica... né, infelizmente, eu não tenho como mostrar, eles estão atualizando agora. O pessoal da geografia lá da Universidade Rural e também do IEM Nova Iguaçu, o pessoal está fazendo um mapeamento, né? Até o dia 16 eles faziam por bairro, acho que até por rua, não tenho certeza, mas por bairro certamente. Agora não tem conseguido. Dos casos de Covid, né? Naquela região oeste, o que a gente chama de Bacia do Guandu, eles mais ou menos chamam de oeste da região metropolitana, que pega toda a região, a maior parte da Baixada do Guandu. Então, isso é uma coisa que, falei, é um problema, né? É um problema que vai ter que mais um que a gente vai ter que prestar atenção. E é possível até que, mais à frente, os comitês até orientem estudos, né? Para ver esse tipo de processo, de problema, né? De contaminação. Né? Realmente, agora, essa história de até próximo ao hospital, eles aparecem, então, parece que esses vírus são realmente inusitados, são complicados, né? E aquilo que eu te falei, existem estudos que vírus ficam na água subterrânea por muito tempo, né? Então, preciso que agora, certamente vai ter gente daqui a 6 meses, um ano, fazendo esse tipo de estudo. E essas regiões onde há a concentração de casos integrado a áreas que não têm urbanização, que não têm coleta, tratamento de esgoto, são aquelas áreas onde a gente deve aportar esforços para estudar, né? Então, essa é a proposta desse canal, de levar informações e conhecimentos de alto nível, né, para a sociedade como um todo. Então, a gente está aqui com proposta de trazer vários atores. Eu te agradeço por demais porque aceitar esse desafio, né, até porque a gente está percebendo que a gente precisa juntar o conhecimento da academia, das práticas dos comitês de bacias com a internet. Então, a gente está aqui apanhando aqui para lidar com essa lógica, né, que nós também não era do nosso tempo, da nossa processo de formação, né? Hoje o garotinho pega aí e faz isso aqui. A gente aprende na marra, né? Então, a gente tem que aprender na marra. Então, ainda bem que nós temos muitos colaboradores, né? Muitas pessoas que se dedicam a ensinar, mas aí você vai pegando um pouquinho aqui, um pouquinho ali,
e tem que adequar isso aos seus equipamentos. Por exemplo, eu percebi aqui agora que eu vou precisar comprar um microfone novo. Então, porque o ganho de captação aqui não está legal. Pelo que eu estou vendo aí o eco e tal. Mas a gente vai começando. Eu não vou parar com isso. Eu tenho uma proposta de fazer, no mínimo, duas transmissões dessa por semana. Vou fazer umas outras pessoais, então eu mesmo vou fazer algumas coisas aqui e vou sair convidando pessoas que têm já uma expertise nessa ampla integração que se faz necessária para a gestão hídrica, né? Para vir aqui dar os seus testemunhos, trazer os seus conhecimentos, né? Porque esses olhares são importantes para uma região hidrográfica, mas também vale também para outras regiões hidrográficas do Brasil. Sim. E para levar isso também a um público que eu fiquei surpreso de saber que só no Profiágua, esclarecendo, o Profiágua é um estado profissional de água, da Agência Nacional de Água, com várias universidades brasileiras, tem um público de estudantes à ordem de 12 mil pessoas, só o Profiágua. Então, isso, para mim, foi marcante. Eu vou trazer o professor Gerson aqui também para falar sobre isso, e a gente vai ampliando esses conhecimentos e dando oportunidade para aquelas pessoas que queiram viver essa paixão. Beleza. Tá bom. Até a próxima. Então, valeu mesmo. Eu não vou explorar muito você, porque nesse vídeo aqui, por causa da falta de recursos. Mas você com certeza tem um carinho especial aqui para retornar, né, para ter novos convites. Chegar... Enquanto tiver quarentena, meu amigo, tô aí. Eu estou fazendo duas reuniões por dia, cara, com quarentena. Impressionante, de trabalho são 2 por dia. Então, o interessante é o seguinte, só para tratar desse assunto aqui, parece que é uma coisa simples, né? Mas eu estou há uns 3 dias sem dormir direito. Então, ou porque eu quero ver um negócio do equipamento que não funcionou, ou aí vem uma ideia e volta e corrige daqui, vai ali, faz aqui. Então, mas eu tenho certeza que a gente já vai acertar o passo. Beleza. Vamos fazer desse canal Eu Colho de Rios uma referência nacional aí. Até porque nós temos um público grande para trazer para cá, o público dos comitês do Rio de Janeiro, onde a gente atua, e também do Fórum Nacional do Comitê de Bacia Hidrográfica, onde eu represento lá a sociedade civil aqui pelo Rio de Janeiro. Então, a gente vai mexer muito nisso aí. Falou. Um carinho tão especial, Décio, e obrigado mais uma vez pela sua... Grande abraço a você e a todos que nos vão nos ouvir aí.